Vitor vai aparecer aqui no telão do Brasil Urgente, porque em Ourinhos, uma decisão da Justiça proibiu uma entidade de acolher novos moradores em situação de rua. O Vitor vai explicar para a gente essa história. Boa tarde para você, Vitor. Oi, Fabiano, boa tarde a você e para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. Essa decisão judicial foi tomada após o Ministério Público do Estado de São Paulo propor uma ação civil pública contra essa entidade que acolhe moradores de rua lá na cidade de Ourinhos. A entidade, então, está proibida de acolher, receber, então, novos moradores em situação de rua. Atualmente, 170 pessoas vivem no local pelos serviços prestados por essa entidade e a decisão do MP alega que no local existe um verdadeiro atentado contra a dignidade da pessoa humana. Ainda segundo a decisão do Ministério Público, na entidade ocorre aí várias situações contra os direitos humanos das pessoas que vivem lá no local. Segundo a decisão, as pessoas, os moradores em situação de rua, eles são expostos a trabalho sem remuneração, condições precárias de habitação, falta de higiene e de alimentação. Inclusive, o Ministério Público apontou que os moradores em situação de rua que vivem nesse local, inclusive, eles trabalham nesse local, ou seja, eles cuidam da alimentação, da portaria, da limpeza e não recebem nada por isso, segundo o MP. Ainda segundo informações aí da decisão liminar, também determina a identificação de todos os acolhidos que vivem atualmente no local, são cerca de 170 pessoas pela entidade, e a entrega de seus documentos pessoais ao Poder Público Municipal. A liminar conta ainda que cabe recurso e também proíbe o homem que é responsável pela entidade de frequentar o local. Ele deve permanecer no endereço que seria a sua residência. Ainda foi determinada a indisponibilidade de bens de até R$170 mil para eventual reparação de danos. Fotos que foram disponibilizadas pela Prefeitura de Ourinhos mostram a situação precária dessa entidade que acolhe moradores em situação de rua. Essas fotos mostram lá os quartos com falta de higiene, muita bagunça, situação precária que essas pessoas em situação de rua estariam vivendo nesta entidade que acolhe essas pessoas. Ainda segundo informações da decisão, o promotor responsável pelo caso deu um prazo aí de 60 dias para que o município apresente planos individuais para cada morador de rua acolhido pela entidade. Após esse prazo, o MP deve se manifestar e outras medidas podem ser tomadas, inclusive contra a Prefeitura de Ourinhos. Em caso de descumprimentos das determinações judiciais, estão previstas multas. Por exemplo, se a entidade acolher mais algum morador de rua, ela pode pagar uma multa aí de R$10 mil por cada pessoa acolhida no local. Fabiano. Pois é, você tem um local, uma instituição para acolher uma pessoa que está morando na rua, né? Está à margem da sociedade. E aí você oferece para ela isso aí que está na imagem, não faz sentido nenhum. A pessoa que está na rua está vivendo ali em situações precárias, né? Precárias. E aí você acolhe essa pessoa e coloca ela num ambiente insalubre desse, sujo, cheio de lodo, né? Você está criando um ambiente parecido com o ambiente que o morador em situação de rua já vive, né? Então isso não agrega em nada, isso não ajuda em nada, pelo contrário, né? Então não dá para uma instituição viver dessa maneira. Olha só isso daí, isso é um bebedouro, parece, né? Cheio de lodo, imundo, né? Então fez bem a justiça em tomar essa decisão e a gente espera que os responsáveis, aí, a administração do espaço, faça uma reforma, né? Enfim, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que está aí, não tem condição de receber ninguém, ô Vitor.
Sim, Fabiano, situação bastante complicada. Nas fotos dá para ver aí a situação em que essas pessoas que já estariam vivendo na rua, mas aí não estão sendo acolhidas de forma como deveria, né? Como essa entidade promete aí acolher essas pessoas em situação de rua, mas pelas fotos elas vivem em situação precárias. Essa denúncia do Ministério Público, a decisão judicial, foi depois que a Vigilância Sanitária lá de Ourinhos vistoriou o espaço da entidade e constatou aí diversas irregularidades, como lavanderia sem condições de uso, banheiros sem janelas, bebedouro, como vocês podem ver nas fotos, em situação precária, além de muita bagunça nos quartos, falta de higiene e também a questão que os moradores em situação de rua estariam trabalhando sem remuneração. A decisão, além de determinar aí que a entidade não acolha mais moradores em situação de rua, a decisão também cabe aí que a prefeitura siga algumas regras, identifique cada morador que está acolhido lá no local e tome providências relacionadas a cada morador que está vivendo aí nessa situação, para que eles possam ter então uma situação digna e saia desse local. A entidade informou por meio de nota que vai esclarecer os fatos e que toda a denúncia do Ministério Público não é verdadeira, mas agora esse caso vai ser apurado. Já a Prefeitura de Ourinhos informou que vai respeitar a determinação judicial. Fabiano. Olha, falar que não é verdadeira com essas imagens aí, só se essas imagens forem de outro lugar, né? Caso contrário, não tem como, né? Mas enfim, a justiça está em cima do caso e com certeza vai resolver a situação. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.